Seja bem-vindo a mais um podcast Mosh. O tema de hoje é fibromialgia. Por mais que sua ocorrência seja cada vez mais confirmada, ainda há a noção equivocada de que as dores são meramente psicológicas ou até que a condição é um tipo de frescura. Felizmente, temos nos conscientizado sobre como a patologia cresceu nos últimos anos, deixando essa visão errônea de lado. A maioria das pessoas ainda não sabe reconhecê-la ou como agir caso alguém próximo sofra com ela. Diante disso, gravei este podcast para elucidar quais são os principais pontos de atenção acerca dessa síndrome tão séria. Me acompanhe e entenda melhor. O que é fibromialgia? O que pode estar relacionado à sua ocorrência? Sintomas mais significativos. Principais pontos de dor. Métodos de diagnóstico. Tratamentos. Possíveis prevenções. As possibilidades de cura. Entenda o que é fibromialgia. É caracterizada como uma doença reumatológica que atinge a musculatura, provocando dor e outros sintomas. Tendo como sua manifestação sindrômica, crônica e de etiologia desconhecida, os quadros dolorosos podem afetar diversas áreas musculoesqueléticas do corpo. De acordo com dados divulgados pela Sociedade Mineira de Reumatologia, 5% da população mundial sofre com a patologia, sendo que 90% dos casos ocorrem entre as mulheres. No nosso país, estimativas médicas apontam que 2,5% de todos os brasileiros são acometidos pela fibromialgia. Por ser uma doença de origem silenciosa e que não apresenta alterações orgânicas, acredita-se que alguns fatores psicológicos estejam associados à sua ocorrência. Isso significa que a ansiedade, a depressão, o estresse e outras condições semelhantes podem favorecer seu início e manutenção, mas não são necessariamente suas únicas causas. Porém, não pode ser vista como apenas como um transtorno psicológico. Segundo informações do Ministério da Saúde, restringir a ocorrência das dores aos fatores da mente pode gerar desconfiança e descrença entre as pessoas ao redor do paciente. Diante disso, deslegitimar a condição pode piorar ainda mais os quadros, fazendo com que o paciente não tenha acolhimento e nem acesso aos devidos tratamentos. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre as causas de fibromialgia. Como grande parte das doenças reumatológicas, os mecanismos que desencadeiam a fibromialgia não são entendidos de forma exata pela comunidade médica e científica. Os pacientes acometidos pela patologia têm maior sensibilidade à dor, e isso está diretamente relacionado ao centro de dor do sistema nervoso. Ou seja, não se sabe o que causa a fibromialgia exatamente, apenas que o funcionamento do cérebro, dos nervos e da medula fazem com que todo estímulo doloroso ocorra de forma muito mais intensa. Primordialmente, tratamos todas as possíveis causas da doença como hipóteses, ou seja, os fatores desencadeantes específicos ainda não foram detectados e definidos com precisão. Em primeiro lugar, é observado que a fibromialgia é mais comum entre familiares que têm a doença. Isso significa que pode existir certa predisposição genética. Outro ponto importante é que a síndrome é muito mais recorrente entre as pessoas que passaram por casos graves de traumas físicos e psicológicos. Também é comum que ela ocorra em quem sofre de estresse crônico. Especula-se que essas situações traumáticas e estressantes liberem hormônios específicos no organismo. Eles são responsáveis por certos desequilíbrios no sistema nervoso que mudam a forma com que ele reage à dor, tornando-se mais sensível aos estímulos. As únicas certezas que existem sobre a fibromialgia hoje em dia é que sua ocorrência não é inflamatória e nem autoimune. Os sistemas biológicos que geram esses quadros não ocorrem nos pacientes que sofrem com ela. Sobre os sintomas de fibromialgia. O sintoma clássico da doença é a dor intensa no corpo. Além dos estímulos dolorosos e excesso de sensibilidade ao toque, os principais sintomas de fibromialgia incluem cansaço excessivo e frequente, enrijecimento dos músculos, que é mais intenso ao acordar, problemas para dormir, sensação de formigamento, principalmente nos pés e nas mãos, dor de cabeça, capacidade de concentração e de memorização prejudicadas, sensação de inquietude nas pernas, especialmente antes de dormir. Normalmente,
Esses sintomas pioram após situações específicas, como a exposição ao frio intenso, realização de esforços físicos ou estresse emocional. Em alguns pacientes, a fibromialgia também pode gerar a síndrome do cólon irritável, que consiste em um problema gastrointestinal que gera dor abdominal, diarreia ou prisão de ventre. Na maioria dos casos, é comum que as pessoas desenvolvam depressão ou ansiedade, já que as dores recorrentes e os demais sintomas provocam sensação de desespero, tristeza e impotência. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Possíveis complicações da doença. A doença pode gerar dificuldades mais significativas de raciocínio e de memória quando não a tratamos de maneira adequada. Estão mais relacionadas à qualidade de vida, uma vez que as dores somadas aos demais sintomas podem ser incapacitantes. Vale destacar também que a fibromialgia não é fatal. Mesmo que não leve à morte diretamente, seus quadros depressivos podem ser severos, e isso só reforça a importância de estar próximo de acometidos, contribuindo assim para a manutenção do seu bem-estar. Ouça agora sobre os principais pontos de dor da fibromialgia. Alguns pontos de dor da fibromialgia são bastante comuns e frequentes entre os pacientes, mas isso não significa que o diagnóstico não possa ser considerado caso parte deles não apresente alterações. Essas regiões específicas do corpo são: tórax, coluna cervical, coluna dorsal, abdômen, coluna lombar, ombros, mandíbula, antebraços, quadris, pernas, coxas, braços. É fundamental ater-se ao fato de que as dores da fibromialgia podem variar de maneira significativa. Elas podem apresentar-se de maneira localizada nos pontos listados, mas também serem difusas em todo o corpo. Além disso, elas podem começar de maneira leve e ter sua intensidade gradativamente aumentada com o passar do tempo. Muitos pacientes têm dificuldade para definir e informar quando exatamente as dores começaram a aparecer. A dor ocorre mais intensamente no fim do dia e durante a noite. Às vezes, isso também ocorre no início da manhã. Nessas situações, a dor tende a ser mais profunda, sendo que os pacientes se referem a ela como uma espécie de dor nos ossos. Ouça como diagnosticar fibromialgia. Não existe nenhum tipo de exame específico. Seu diagnóstico é feito de maneira clínica e eliminatória durante a consulta médica. Inicialmente, procura-se descartar outras doenças por meio de exames de rotina, até que a hipótese da síndrome seja confirmada ou descartada. É preciso certificar-se que as causas das dores não sejam ligadas a outras patologias, como o hipotireoidismo, a anemia, condições autoimunes em geral, quadros inflamatórios, leucemia, entre inúmeras outras com sintomas específicos passíveis de confusão. Quando não há mais a suspeita, o médico deve constatar a presença de dor nos 4 quadrantes do corpo, que incluem as regiões inferiores, superiores, lado esquerdo e direito. Se as dores persistirem no paciente durante 3 meses, podemos categorizá-la como doença crônica. A partir delas, associam-se outros sintomas como fadiga, ansiedade, problemas de sono, dentre outros. Como a investigação precisa ser aprofundada, nem sempre as clínicas e médicos realizam o diagnóstico rapidamente. Antes de considerar a fibromialgia, muitas pessoas recorrem à automedicação, o que só mascara a evolução dos sintomas e atrasa o início do tratamento. Tratando a fibromialgia no dia a dia. Todos os tratamentos têm como objetivo aliviar os sintomas e dar mais qualidade de vida às pessoas acometidas. Para aliviar a dor, o reumatologista muitas vezes prescreve relaxantes musculares e analgésicos. Também pode incluir práticas de relaxamento, sessões de massagem, alguns exercícios físicos específicos e hidroginástica. Indica-se que um psiquiatra ou neurologista participe do processo de tratamento, já que normalmente sintomas psicológicos e neurológicos acompanham a patologia. São esses profissionais que receitam medicamentos para a ansiedade, para ajudar a dormir, antidepressivos e outros semelhantes, de acordo com as necessidades do paciente. Por fim, é fundamental realizar sessões contínuas de fisioterapia, que tem papel decisivo para aliviar os sintomas, conferindo mais flexibilidade às articulações,
relaxamento muscular e consequente redução das dores. Sobre a prevenção de fibromialgia. Não existem métodos capazes de prevenir a fibromialgia em si. A medicina preventiva prevê que a manutenção de uma vida saudável é imprescindível para diminuir as chances de ocorrência de qualquer doença, o que também pode incluir a síndrome. Os pacientes já diagnosticados podem atuar para garantir a prevenção das crises de dor e do agravamento dos demais sintomas. Além de praticar os exercícios físicos e demais práticas recomendadas pelo médico, é importante evitar atividades extenuantes e que exijam muitos esforços. Também é importante reduzir o estresse, ter boas rotinas de sono, conhecer as posições mais confortáveis para sentar e deitar, conversar com amigos e familiares para construir uma rede de suporte como forma de apoio às intervenções psicológicas. Fibromialgia não tem cura. Muitos se perguntam se a fibromialgia tem cura, mas infelizmente a resposta é negativa. O importante é que isso não seja motivo de desespero ou desânimo para os pacientes. Devemos encarar a patologia como algo que pode ser minimizado, pois só assim suas consequências podem ser as menores possíveis. Portanto, se você ou alguém próximo sofre de fibromialgia, não abra mão de um tratamento especializado e multidisciplinar. Hoje você tirou dúvidas sobre temas ligados à saúde e ainda descobriu como marcar sua teleconsulta online. Aguarde o próximo podcast e aumente ainda mais seus conhecimentos em saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.